Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu estou aqui para dar continuidade à aula sobre desbalanço estequiométrico, né? Sendo que o objetivo agora é trabalhar com os monômeros do tipo AB, tá? Porque, como eu tinha falado no vídeo anterior, quando a gente trabalha com monômeros do tipo AB, a princípio, o balanço estequiométrico ele está garantido, né? Então a gente vai falar aqui da principal forma de proporcionar um desbalanço estequiométrico para esse tipo de polimerização, tá? Bem, antes de começar o assunto em si, eu vou fazer uma pequena revisão, né, do penúltimo vídeo, né, que eu postei, que é sobre a fórmula que a gente deduziu, né, para o DP, né, que é o grau de polimerização, para quando existe um desbalanço estequiométrico, né? Então, a gente tinha chegado naquela situação ali, ó, que eu vou colocar aqui com o mouse, né? 1 mais 1 sobre R no numerador. E no denominador é o quê? 1 mais 1 sobre R menos 2P. Né? Isso aqui veio de onde? Veio exatamente daquela razão, né? Na0 mais NB0 dividido por Na mais NB. Né? Que isso aí significava exatamente a razão entre moléculas iniciais e moléculas atualmente, né? No meio de reação, tá? Porque a gente tinha lá um fator 12, mas o fator 2 tinha sido cortado, né? Porque ele tinha no numerador e no denominador, né? Então aqui a gente tira o mínimo em cima, né? Fica R mais 1 sobre R, que está aqui. Isso aqui é o numerador, né? Depois de tirar o mínimo. E esse segundo termo aqui é o denominador, depois de tirar o mínimo também aqui, ó. R vezes 1R, que está aqui. R dividido por R1 vezes 1, que está aqui. R dividido por 1R vezes 2P, 2PR, tá? E o R no denominador. Então aqui vai ter a inversão desse termo, né? O R vai passar para o numerador e o resto do termo fica no denominador. E de maneira que no final a gente tem essa famosa equação para o DP, né? Ou seja, que é a equação mais geral aí para o DP quando há um desbalanço estequiométrico. Embora a gente viu também, ela vale quando há um balanço estequiométrico, né? Então, quando houver desbalanço estequiométrico, a gente vai ter que usar essa equação mais geral, né? Que é 1 mais R. R é o quê? É o fator de desbalanço estequiométrico, né? É a razão entre grupos A, que é o que está em menor quantidade, por grupos B, que é o que está em maior quantidade, né? Ok? Então a gente vai ter aí como fazer uma previsão da massa molar, né? Para um dado R e para um dado P, né? Que é a conversão. E a gente viu aqui que esse P ele se refere ao componente em menor quantidade, né? Ok? Bom, então passando aqui para um segundo slide, né? Então de novo está a equação lá, né? 1 mais R dividido por 1 mais R menos 2PR. E aí a gente vai pegar dois casos particulares rapidinhos dessa equação. Um deles é quando a gente tem o balanço estequiométrico, né? Então, quando a gente tem um balanço estequiométrico, qual é o valor, o que significa que, o que vai mudar aqui? Vai mudar exatamente o R, né? Que o R vai ser igual a 1, né? Ou seja, a quantidade de grupos A é igual à quantidade de grupos B. Portanto, R é igual a 1. E aí a gente tem um balanço estequiométrico. Então, a gente substitui aqui na equação o R igual a 1. Quando a gente substitui, o numerador vai ficar 1 mais 1, 2, né? Que está aqui. E o denominador vai ficar o quê? 2 menos 2P. É porque o R está aqui, ó. 1 mais 1, 2. Está aqui no numerador. Menos 2 vezes P vezes 1. Então, menos 2P no denominador. Né? Então, a gente coloca o 2... Não, o 2 fica no numerador, né? 1 mais 1, 2. E coloca o 2 em evidência no denominador, que é 2 menos 2P. Então, colocando o 2 em evidência aí, vai ficar 1 menos P, entre parênteses. Vai cortar o 2 com o 2 aqui. Então, a equação a famosa conhecida 1 sobre 1 menos P, que a gente já deduziu anteriormente, né? A gente deduziu lá, buscando naquele momento uma relação entre dP e R, né? Ou dP e P, né? A gente tinha visto lá que o dP era Na0 sobre Na, né? E o P era Na0 menos Na dividido por Na0. Então, a partir dessas duas equações, a gente chegou nessa fórmula de caróteres aqui, 1 sobre 1 menos P, que é exatamente o quê? A equação para o grau de polimerização quando se tem um balanço estequiométrico. Tá? Então, essa equação é muito famosa. Então, ela é um caso particular, né, dessa equação geral aqui para quando R é igual a 1. Tá ok? Indo para a próxima equação aí, melhor, para o segundo caso, né, já que a gente falou que são dois casos particulares dessa equação geral, o segundo caso é o seguinte.
a gente vai considerar quando há o consumo total do reagente em menor quantidade. Então, o que é interessante nessa situação aí? É a gente poder fazer a previsão da massa molar máxima alcançada, né? Quando eu fiz os vídeos, o penúltimo vídeo, até o último mesmo, né? Anteriores, né? Eu mostrei lá sempre, né, a última linha, né, por exemplo, do último vídeo, né, quando tinha uma tabela do Excel, né, eu mostrei várias situações. Então, quando a gente ia para a última linha, a gente ia exatamente para quando o P era igual a 1, quando tinha a conversão total, né, do reagente em menor quantidade. E aquilo ali dá sempre o quê? O valor máximo de dP alcançado, né, ou seja, quando há o consumo total do grupo em menor quantidade, ou seja, do reagente em menor quantidade, né? E também o penúltimo vídeo eu fiz quase todo baseado nisso aí, né? A gente pegava aqueles monômeros ali em quantidades diferentes e chegava numa situação em que tinha tido o consumo total do reagente em menor quantidade, né? Então essa situação aqui se refere a isso, ou seja, quando P é igual a 1, ou seja, quando houver o consumo total do reagente em menor quantidade, portanto, é a previsão do dP máximo alcançado, né? Então, se a gente coloca aqui o P igual a 1, então o denominador vai ficar 1 mais R menos 2R, ou seja, vai ficar 1 menos R. Então, ó, aqui, 1 mais R dividido por 1 mais R que está ali, menos 2 vezes 1 vezes R, que dá menos 2R. Então, a equação se resume a 1 mais R dividido por 1 menos R, tá? Então, essa equaçãozinha aí, ela era o quê? Ela era a última linha da tabela do vídeo anterior, tá? Se você for lá e testar, né, eu coloquei em amarelo lá os R's, né? Então, para cada R daquele lá, a gente pode testar a última linha lá da tabela, que a gente vai ver exatamente que vai bater com essa equação aí, tá? Então, se a gente quiser trabalhar apenas com o dP máximo possível, basta trabalhar com essa equação. Por quê? Porque é quando exatamente o P é igual a 1. E essa equação se resume a isso, tá? Quando o P for igual a 1, ok? É claro, eu dou sempre uma exageradinha nas explicações, né, gente? Então, mas eu acho importante porque é um vídeo mesmo, então isso vai ficar aqui definitivamente, né? Eu acho que ninguém vai se aborrecer por isso, né? Bom, então, agora eu coloquei esse slide aí, que foi exatamente do penúltimo vídeo, né? Para mostrar que a equação ela é válida, né? Ou seja, a gente vai testar a equação lá quando há um desbalance estequiométrico, né? Então aqui, por exemplo, eu tinha 10 e 15, né? 10 monômeros de um tipo e 5 do outro, né? Portanto, a gente tem o quê? 10 grupos de menor quantidade e 20 grupos de maior quantidade, né? Então tá aqui, ó, 10 sobre 20, né? Que dá 0,5. Né? O R igual a 0,5. Então, quando a gente vai aqui para a equação, né? Então, 1 mais 0,5, 1,5. 1 menos 0,5, 0,5. 1 dividido por 0,5 dá 3, que era exatamente o valor que a gente tinha encontrado, né? Exatamente depois de dividir por 2, né? Então, quando a gente divide por 2 lá, usando aquela situação que eu tinha colocado, né? NA0 mais NA0 mais NB0 dividido por NA mais NB, né? Então a gente tinha colocado essa equação lá e a gente via que dava 3 também, né? Que é exatamente o que a gente encontrou aqui, né? Então a gente não precisava de tanto, né? Sei lá, de contar tanta coisa, né? Por isso que eu tinha dito, né, que a gente ia buscar uma equação mais palpável, né? Então, daí para frente, a gente só basta pensar nessa equação aí, 1 mais R sobre 1 mais R menos 2PR, né? Então, nessa situação aqui, como já houve o consumo total, né, é 1 mais R sobre 1 menos R, tá? E aqui a gente vê, né? E quando a gente dividir esse valor por 2, vai ser exatamente o 1,5 que a gente encontra aqui achando o dP pelaquela fórmula de média, né, que é o somatório de dPi e NI dividido pelo somatório de NI, né? Tá ok? Então é só o quê? Testando essa equação aqui, né?
para aquele slide que a gente tinha usado, né, no penúltimo vídeo, tá? Quem quiser dar uma recapitulada, dá uma olhada lá, né, e vai ver isso aí, tá? Bom, então agora a gente vai introduzir um assunto definitivo, né, que eu tinha falado aqui na introdução, que é quando a gente tem polimerização de monômeros do tipo AB, né? E a gente vai querer limitar a massa molar, né? A partir da adição, né, de um componente lá, porque como eu falei, se a gente pegar esse monômero aqui, ó, AB, por exemplo, AB, na verdade aqui nesse vídeo vai ser o A, vai ser o vermelho, tá? Porque ele vai ser quem vai ficar em menor quantidade. Então AB. Então, se a gente olhar, todo monômero tem um grupo A e tem um grupo B. Então, você, a princípio, tem um balanço estequiométrico, né? Então, como é que eu faço para dar um desbalanço aí, né? Então, nesse caso, a forma mais comum usada é a adição do famoso reagente monofuncional, né? Ou agente monofuncional. O que quer dizer isso? Você vai colocar uma moléculazinha lá que ela tem um grupo, né, igual a um dos grupos do monômero, tá? Por exemplo, se tem um hidroxiácido, ou seja, uma hidroxila com um ácido, vamos supor que esse monômero seja isso, um hidroxiácido. Então ele vai ter uma hidroxila na ponta e um ácido na outra. Você pode adicionar lá dentro um monoálcool, por exemplo, vamos supor, um etanol, um propanol, e aí ele teria uma hidroxila na composição, e aí agora ele vai dar o desbalanço em termos de grupo, né? Ou seja, vai ter uma quantidade diferente, exatamente proporcionada por esse agente monofuncional que foi colocado, né? Tá ok? Ou então um monoácido, né? Sei lá, de repente você tinha lá um aminoácido, que era o monômero, e aí de repente você coloca lá um ácido comum, um ácido carboxílico, né? Um monoácido, né? E esse monoácido ele vai dar exatamente o desbalanço estequiométrico, ou seja, ele vai tornar diferente a quantidade de grupos A em relação à quantidade de grupos B. Tá ok? Então, isso é a forma mais comum e é exatamente essa que a gente vai tratar aqui. Então, de novo, né, eu vou recorrer aos desenhos lá, porque eu sempre acho que eles são bastante didáticos, né? Aquelas fórmulas que eu acabei de falar, 1 mais R sobre 1 mais R menos 2PR, muitas vezes elas são colocadas ali, né, nos livros, né, diretamente, e às vezes os alunos eles têm um pouco de dificuldade de assimilar aquilo. Poxa, de onde vem isso, né? Isso aí veio de onde, né? Sendo que com esses desenhos aí a gente consegue mastigar um pouco mais, de forma que quando ele vê a equação posteriormente para trabalhar com as questões, como eu falei, quando tem as questões não dá para ficar contando, né? Mas aí ele já aceita, porque ele sabe de onde vem tudo aquilo ali, né? Então esse é o meu objetivo aqui, tá? Então aqui a gente tem, a princípio, um primeiro Becker que está sob balanço estequiométrico. E aí qual seria o dp máximo alcançado? Infinito, né? Eu já expliquei. Aí agora eu vou começar a colocar. Coloquei uma molécula de agente monofuncional. O que quer dizer um agente monofuncional? Como eu tinha dito, né? Existe um grupo aqui que é igual a um dos grupos lá. E, portanto, ele vai somar com aqueles grupos existentes e vai proporcionar um desbalanço estequiométrico. A outra ponta aqui, que é esse quadradinho preto aí, ela representa o quê? Ela representa uma extremidade que não reativa. Tá? Então, supondo que esse grupo azul aqui reage com esse vermelho aqui, daqui para o lado de cá não vai ter mais crescimento de cadeia. Por quê? Porque essa ponta aqui ela é inativa, tá? Ele só vai crescer se o outro grupo dele lá reagir com outro monômero, ok? Então, quando a gente fala monofuncional, quer dizer o quê? Que ele tem apenas um grupo reativo, tá? Aí a gente vai caminhando para a direita aí, né? E a gente vê aqui um Becker com 2, né? Monofuncionais, outra com 3, outra com 4, outra com 5, e a gente vai trabalhar cada um desses aí, tá? Eu repeti esse aí. Vamos para o próximo. Pronto. O primeiro Becker que a gente vai trabalhar vai ser exatamente o Becker que está sem agente monofuncional, tá? E agora vamos reagir até ou haver, né, o consumo total do reagente em menor quantidade, tá? Do reagente não, do grupo funcional, ok?
Então a gente aqui tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 moléculas de monômero. E aí a gente vai sair reagindo um com o outro. E vai se atingir apenas uma molécula, né? Que aqui ainda não teve a reação total, né? A gente sabe que esse grupo vermelho ele pode reagir com esse azul. E é o que vai exatamente caracterizar a formação de uma molécula de tamanho infinito, como eu tinha dito, né? No momento que ela fecha, a gente pode considerar isso aí como um alcance, né, de uma massa molar infinita, tá? Então isso aí é para mostrar que quando há o balanço estequiométrico, isso aí vai ser alcançado, tá? Vai ser possível de alcançar quando houver o consumo total dos grupos, né? E nesse caso aqui ainda há essa possibilidade, né, de reação e, portanto, atingir, né, uma massa molar infinita, ok? Indo para o Becker 2, né? Vou mostrar ele aqui de novo, né? É um Becker que tem uma molécula de agente monofuncional, tá? E agora vamos começar a fazer essa reação aí, tá? Então, o que a gente pode dizer? Que vai ser a mesma da situação anterior, né? Elas vão reagindo entre si, vamos até colocar aqui, né? Reagiu todo mundo, sendo que agora esse grupo ali vermelho ele vai reagir com o agente monofuncional, tá? A gente vai considerar aqui que o agente monofuncional, por estar em quantidade menor, ele vai ser consumido totalmente na reação, tá? Então, se tiver que sobrar algum grupo azul aí no caso, ele vai ser do monômero, tá? Do monômero e não do agente monofuncional. Embora, se não fosse um agente monofuncional, daria certo do mesmo jeito, tá? Desde que a gente considere o agente monofuncional como uma molécula de monômero, tá? Em termos de massa molar, por exemplo, ou seja, de mero, ok? Então a gente vai considerar que a molécula do agente monofuncional também é geradora de um mero, tá? Mesmo que ela seja diferente, a gente considera como ela sendo geradora de um mero, tá? E isso aí numa condição real, mesmo que a massa molar seja diferente, né? Ou seja um ácido ali bem diferente do ácido da molécula, né, de monômero. Como a quantidade pequena é usada no meio, não vai dar grandes erros, né, se a gente fizer essa consideração, tá? Então a gente saiu reagindo aqui. De novo é aquela mesma história, tá? O que eu estou querendo dizer? Independente da forma como você reage aos grupos, quando houver o consumo total do grupo em menor quantidade, quando a gente fizer a determinação de massa molar média, independente do caminho que a gente segue, a gente vai encontrar sempre o mesmo valor, tá? Porque as equações só enxergam médias, tá? Se as equações só enxergam médias, independente do caminho que você segue, se a quantidade de grupos reagidos ela foi a mesma, você vai encontrar pelas fórmulas o mesmo resultado, tá? Então, no caso aqui, a gente foi fazendo a reação, quando chegou lá no último grupo que tinha vermelho aqui na ponta, ele reagiu com agente monofuncional. Agora, chegou numa situação aqui que não pode ter mais crescimento de cadeia, né? Tá certo? Porque o azul não vai ter mais com quem reagir, e esse aqui a parte ela é inativa, né? Então, vamos tentar fazer uma previsão do DP, do grau de polimerização, usando a quantidade exatamente de grupos que a gente tem. Ou seja, o que é o R? Na0 sobre NB0, não é isso? E no nosso caso aqui, como o numerador, o Na0 é sempre o que está em menor quantidade, então quem está em menor quantidade é o vermelho. Então a gente tem 10 grupos A aqui. Então a gente coloca aqui 10. No denominador a gente tem 11. Então fica 10 sobre 11. A razão daquela ali, 0,909. E vamos substituir na equação do DP para fazer a previsão da massa molar alcançada, né? Quando houver a reação total, né? Obviamente que eu poderia colocar aqui já 1 mais R sobre o menos R, né? Mas deixa assim que dá no mesmo, né? Até porque o P vai ser 1 aqui.
Então, se a gente colocar esse valor aqui, 1 mais 0,909 dividido por 1 mais 0,909 menos 2 vezes 0,909, esse valor vai dar 21, tá? O resultado aqui, 21. Sendo que, se a gente contar o grau de polimerização dessa molécula, a gente pode fazer pela formulazinha, né? Somatório DPI-NI dividido pelo somatório de NI, mas no caso aqui a gente não vai nem fazer assim, porque só tem uma molécula, basta contar a quantidade de meros, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então o DP na verdade foi 11. Ok? Então se a gente usar o R igual a 10 sobre 11, ou seja, 10 grupos vermelhos, dividido por 11 grupos azuis, se a gente usar isso aí, considerar que a reação vai acontecer até o consumo total do reagente do grupo em menor quantidade, né? Que no caso aqui for o vermelho, até ele sumir todo. Se a gente usar essa situação aqui na fórmula que a gente tinha encontrado para o DP, a gente encontrou um valor bem diferente aqui. Tá? Agora, se a gente olhar aqui para o lado, em vez de colocar uma molécula para fazer esse desbalanço com um grupo funcional, se a gente colocar 2, então vamos fazer a mesma situação, até haver o consumo total do reagente do... Estou confundindo o tempo inteiro, né? Do grupo em menor quantidade. Então vamos lá. Então esse vermelho reagiu com o azul, foi reagindo, reagiu todo mundo, sobrou um vermelho lá na ponta que reagiu com a molécula que tem 2 grupos. Tá? Então vamos fazer o cálculo do R agora. O cálculo do R é o quê? Na0 sobre NB0. Então a gente tem 10 grupos vermelhos, 10, e a gente tem 10, 11, 12 grupos azuis. Esse valor vai dar 0,833. Se a gente substituir o valor de R aqui, a gente vai encontrar um valor de 11. Será que ele bate com o valor real? Vamos contar lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí bateu. Tá? Então, nesse caso aqui, quando a gente usou uma molécula com 2 grupos em vez de 1, o previsto pela fórmula de 1 mais R sobre 1 mais R menos 2PR bateu com o valor real encontrado. Tá? Só para dar uma palhinha aqui, né? Ou seja, uma adiantada de um aspecto que a gente vai ver daqui a pouco. Como é que eu representaria esse denominador aqui, esse NB0? Esse 12 é o quê? Ele é 10, que se refere ao monômero, né? E o 2 é o quê? É o dobro da quantidade dessa molécula que eu quis causar o desbalanço, tá? Então aí 2, né? Número de moléculas, né? E comparando ao agente monofuncional aqui, né? Seria 2 vezes a quantidade de grupo do monofuncional, né? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que para essa situação aqui agora, se eu quisesse encontrar o valor de 11 aqui para o reagente monofuncional, se eu tivesse multiplicado a quantidade de grupos lá do reagente monofuncional por 2, porque se eu tivesse multiplicado por 2, aqui não ia ser 11, ia ser 12, né? Porque eu teria 10 do monômero, mais 2 vezes 1, 2. Então, em vez de ser 11, seria 12. Aí teria dado 0,833 e teria dado igual, né? Ou seja, o valor previsto do valor real, tá? Então, vamos ver mais exemplos aí, para isso aí ficar mais claro. Ok? Bom, indo aqui para o terceiro Becker, agora tem 2 moléculas de agente monofuncional, né? E quando a reação acontecer, a gente vai ter aqui, né, nessa situação, depois do consumo total, né, do grupo em menor quantidade, a presença de 2 moléculas, como a gente está mostrando aqui, né? Então, o que é o Na0 é 10, né, que é o grupo em menor quantidade, e o que é o NB0 aqui para a gente? 10 mais 2, 12. Então, a razão entre isso dá 0,833. Quando a gente substitui esse resultado de R na equação do DP, a gente encontra o valor de 11. Né?
Sendo que, se a gente for achar o DP real, né, a gente tem aqui uma molécula com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades de repetição, então 1 vezes 7. E a gente tem uma segunda molécula com 1, 2, 3, 4, 5 unidades de repetição. 1 vezes 5, 5, dividido por 2, 2. E o DP real dá 6. Portanto, se a gente usar essa razão aqui, não bate, né? Agora, vamos olhar se a gente, em vez de usar um agente monofuncional, a gente usasse moléculas com 2 grupos, né? Ok? Então, agora a gente teria no denominador, em vez de 12 aqui, a gente teria 10 mais 4, 14. Daria 714, 0,714 o denominador, ou o R, né? Então, se a gente pegar esse 0,714 e substituir na equação do DP, aí encontra um resultado de 6, que é exatamente o valor de 6 real, tá? Porque se a gente quisesse achar o DP aqui, ele vai dar igual a esse. Por quê? Porque a gente tem a mesma quantidade de unidade de repetição, né? Porque aqui, olha, só olhar aqui, em vez de ser preto aqui, seria o azulzinho daqui, né? Então, as moléculas geradas aqui, elas são iguais às daqui em termos de tamanho e quantidade, né? E quando a gente usa 2 grupos, tá? Então isso quer dizer o quê, né? De novo, se a gente usasse esse 10 sobre 14 aqui, né, a gente encontraria um valor previsto igual ao valor real. Então, está aparecendo aí, e isso é o fato, né, que a gente vai ver daqui a pouco, que para encontrar esse 14 seria o quê? Seria o 10, né, ou daqui mesmo, né, o 10, né, do monômero, 10, mais 2 vezes o número de grupos, né? Se eu usasse 2 vezes o número de grupos do reagente monofuncional para chegar a 14, aí eu encontraria um valor de R que me daria, né, um DP previsto igual ao DP real, tá? Ok? Então, indo para a próxima Becker, que agora são 3 moléculas de agente monofuncional, agora a gente gerou aí 3 moléculas, né? Uma molécula com 2 unidades de repetição, uma com 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades de repetição e uma com 1, 2, 3, 4, 5 unidades de repetição, né? Aqui do mesmo jeito, né? 2 unidades, 6 unidades, 5 unidades, né? Então, quando a gente vai encontrar o DP real aqui, ó, 2 unidades de repetição vezes 1, que é exatamente a molécula lá de cima, 5 unidades de repetição vezes 1, que é a molécula aqui de baixo, né? 1, 2, 3, 4, 5, como só tem uma molécula, 5 vezes 1, e a molécula do meio, que tem 6 unidades de repetição, né? Qual o número de moléculas total? 1, 2, 3, encontra um DP real de 4,333. Se a gente for usar a fórmula 1 mais R sobre 1 mais R menos 2PR, como é que vai ficar? Né? O R vai ser o quê? 10 dividido por 3, né? Ou melhor, 10 vermelhos, dividido por 10 mais 3, 13, dá 0,769. Então, o DP previsto daria 7,67, que é um valor bem maior do que o 4,333. Tá? Porém, se a gente fizer o cálculo para essas aqui que tem 2 grupos, o cenário final é o mesmo desse aqui, porém agora o valor previsto ele é igual ao valor real, né? Por quê? Porque aqui, vamos lá, 10 no numerador, que são os 10 grupos vermelhos, no denominador 10 mais 6 grupos aqui, 16, dá 0,625. Se a gente substituir esse valor na equação do DP aqui, 1 mais R sobre 1 mais R menos 2PR, a gente encontra um valor previsto que é exatamente igual ao valor real. Então, isso quer dizer o quê? Se eu quisesse achar aqui, eu teria que usar um valor de R em que o denominador teria que ser 16. E esse 16 seria o quê? Seria os 10 grupos do monômero no denominador, mais 2 vezes a quantidade de grupo do agente monofuncional. Tá? Então, se fizesse assim, daria certo. Teria que multiplicar por 2 a quantidade de grupo do agente monofuncional para a gente encontrar um valor de R
que funcione, ou seja, que faça uma previsão correta do DP, tá? Vamos para o próximo Becker aí, que agora com 4, né, moléculas de agente monofuncional. E aí a gente encontra 4 moléculas, né? 1, 2, 3, 4. 2 moléculas com 2 unidades de repetição, 1, 2 aqui em cima. Uma molécula com 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades de repetição. E uma molécula com 4 unidades de repetição, né? Então está aqui embaixo, ó, 2 vezes 2, 4 vezes 1, 6 vezes 1, dividido por 4, 3,5. Esse é o DP real, ou seja, é o grau de polimerização médio desse aqui, né? Com 4 agentes monofuncionais, que é exatamente o mesmo DP encontrado aqui. Por quê? Porque, como eu falei, quando você coloca moléculas com 2 grupos para dar o desbalanço, o cenário gerado vai ser o mesmo, né? Ou seja, era só substituir, né? Opa, deixa eu tirar um bichinho que tem ali. Então, se a gente pegasse aqui e colocasse um grupinho azul aqui, a única coisa ia ser, a mudança ia ser essa ponta ali, né? A ponta, em vez de ser preta, ia ser azul, né? Então, quando a gente coloca moléculas com 2 grupos iguais, para dar o desbalanço numa polimerização AB, em termos de DP médio, ela vai gerar o mesmo cenário de quando se usa um agente monofuncional, né? Agora, o valor de R ele é diferente. Por quê? Porque se o denominador é a quantidade de grupo, B, então aqui a gente tem, na verdade, 14, né? Que são os 14 azuis aí, né? E no caso aqui a gente teria 18, né? Seria 10 aqui mais 8, né? Agora, quando a gente usa esse R do cenário da direita aí, a gente acha um valor previsto igual ao real, né? Porém, se a gente usasse 10 sobre 14 aqui, a gente encontra um valor maior, que dá 6, né? Sendo que o valor real é 3,5. Então, de novo, para eu conseguir achar pela previsão dessa equação aqui, eu teria que multiplicar por 2 a quantidade de grupos do agente monofuncional, tá? Ok? Opa, um besouro aqui. Indo para o último Becker aqui, né, daqueles todos lá que a gente mostrou, agora são 5, né? E a gente vai gerar aqui 5 moléculas, né? 1, 2, 3, 4, 5. Das 5 moléculas, a gente gerou 3 moléculas com 2 unidades de repetição. 1, 2, 3. Né? Gerou uma molécula com 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades de repetição. E gerou uma molécula com 3 unidades de repetição. Então está tudo aqui, ó. 3 moléculas com 2 unidades de repetição, uma molécula com 3 unidades de repetição, uma molécula com 6 unidades de repetição. Qual é o número total de moléculas? 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, está aqui. Achei um grau de polimerização real de 3, que não bate, né, com o grau de polimerização a partir da fórmula 1 mais R sobre 1 mais R menos 2PR, ao se usar a razão aqui de grupos, né? 10, que é 10 vermelhos, sobre 15 grupos azuis, né? Quando a gente usa agentes com 2 grupos, a razão agora vai ser o quê? 10 sobre 20, 0,5. E usar 0,5 na equação ali, aí sim você encontra um DP previsto igual ao DP real, né? Ou seja, esse cenário aqui tem um DP de 3, assim como esse. Porém, a equação só funciona, a equação do DP 1 mais R sobre 1 mais R menos 2PR, quando a gente usa a quantidade de grupos do agente monofuncional multiplicado por 2. Porque aí seria 10 mais 2 vezes 5, 10, 20. Aí daria 10 sobre 20, 0,5 e, portanto, sim, aí a previsão seria correta, tá? Nossa, coloquei mais um aí, tá? Não tinha colocado lá atrás, mas coloquei mais um aí com 6 agora. Se a gente colocar 6, então aqui vai ficar 10 sobre 16, né? 0,625, um DP previsto de 4,333, um DP real 2,667. No caso aqui, a gente usaria 6 grupos, ou melhor, 6 moléculas com 2 grupos, e aí ficaria 10 sobre 22, né? Porque 10 mais 2 vezes 6, 12, 22. E aí o DP previsto, sim, bate com o real, tá? Portanto, qual é o detalhe? Como descrever... como descrever não? Eu
Eu me enganei aí, né? Tá aí no slide, né? Como deve ser o R quando o balanço estequiométrico de uma polimerização AB for proporcionada por um agente monofuncional. Então, eu estou querendo usar aquela equação dP igual a 1 mais R sobre 1 mais R menos 2PR. Eu quero usar aquela equação. Né? Eu quero usar aquela equação para quando eu tenho uma polimerização do tipo AB, usando um agente monofuncional para proporcionar o desbalanço estequiométrico. Nesse caso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou colocar a quantidade de grupos A inicial no numerador. Vou colocar a quantidade de grupos B inicial referente ao monômero no denominador e vou multiplicar por 2 a quantidade de grupos desse agente monofuncional. Tá? Então, não é por acaso, gente, que eu coloquei na direita ali sempre aqueles agentes com 2 grupos para mostrar que quando eles eram usados, aquilo ali, o dP previsto era igual ao dP real. Não é por acaso, tá? Eu estou colocando aquilo ali para dizer que se eu quero usar agente monofuncional, para essa equação de dP igual a 1 mais R sobre 1 mais R menos 2PR valer, eu vou ter que sempre multiplicar por 2 a quantidade de grupos do agente monofuncional. Tá? Ok? Então, aqui só para fechar, em que Na0 e NB0 são os grupos dos monômeros. Por exemplo, lá tinha 10 de um, 10 do outro, né? Em todas as situações que eu coloquei. Né? Eu poderia até fazer uma divisão aqui, né? Dividir por Na0 e dividir por Na0 aqui, e Na0 aqui, que aqui daria 1, aqui daria 1 também. E aqui ficaria B' sobre Na0. Né? Mas aí vamos deixar exatamente assim, tá? Tá entendido, gente? Eu espero que tenha ficado claro, tá? Se você pegar livros como o Young, como o Stevens, né, o Bill Maher, né, ele sempre fala assim, né? Quando se usa agente monofuncional para promover um desbalanço estequiométrico de uma polimerização do tipo AB, o R tem que ser exatamente igual a essa equação que eu estou mostrando aqui. Por quê? Porque ele diz assim, que um agente monofuncional tem o mesmo papel, né, de uma molécula com 2 grupos. Né? E a gente acabou mostrando isso aqui com os exemplos. Né? Então, o agente monofuncional, pelo fato de ele ter um grupo inativo na ponta, ele tem o mesmo papel de quando você tem uma molécula com 2 grupos iguais. Né? O efeito provocado em termos de tamanho molecular alcançado é o mesmo. Tá? E como a gente fez aquelas deduções todas das fórmulas, sempre com monômeros bifuncionais, né? Então é por isso que a gente acaba tendo que ter essa pequena correçãozinha aqui, tá? Para que a equação ela seja realmente válida. Tá certo, gente? Bom, para fechar esse vídeo aí, eu tenho só uns detalhezinhos aqui que eu sempre gosto de mostrar para os alunos, né? Que é o seguinte, né? Se a gente... Eu não sei se está dando para ver, acho que está bem pequenininho aí, né? Aqui a gente teria um monômero, que é um aminoácido, né? Se você olhar na direita, aqui na ponta direita, você teria uma amina, e na ponta da esquerda aí você teria um ácido. E aqui você tem 5 átomos de carbono, né? Na verdade grupo CH2, né? No meio, né? Entre parênteses aí. Isso aí é uma molécula de aminoácido geradora do nylon 6, tá? Embora o nylon 6 hoje em dia ele seja gerado sempre a partir de uma amida cíclica, né, que é uma lactama que a gente fala, essa rota aqui ela foi uma rota pioneira em termos de síntese do nylon 6, né, e gera o mesmo nylon, né, do que a lactama, que é uma amida cíclica. Né. Por que os caras usam a lactama hoje em dia? Usam porque é mais viável, tá? Tende a gerar polímero de massa molar maior, tende a ter uma melhor síntese. Tá? Então, hoje em dia, o nylon 6 a gente chama de policaprolactama. Né? Mas esse nylon 6 gerado a partir desse monômero aqui seria também um nylon 6, ou seja, um nylon com 6 carbonos aqui, ó, e uma polimerização do tipo AB. Né? Por quê? Porque tem um grupo amina de um lado e um grupo ácido de outro, ou seja, os grupos das pontas são diferentes. Né?
Então aqui seria, teoricamente, como eu tenho falado aqui com vocês, né, uma molécula polimérica com grau de polimerização 1, né, ou seja, com 1 mero. Agora, se a gente quisesse determinar a massa molar disso aqui e comparar com a massa molar obtida por M0 vezes dP, o que é o M0? É a massa do mero e o dP é o grau de polimerização, não é isso? Como é a polimerização AB aqui, não precisaria dividir por 2, né? A gente encontraria uma pequena diferença, tá? Se eu pegasse a massa do mero e multiplicasse pelo dP, que no caso aqui é 1, porque só tem uma unidade de repetição, a gente acharia um valor diferente da massa molar se eu pegasse todos os átomos aqui e multiplicasse, né, pelas suas devidas massas molares até achar a massa total, tá? Agora aqui no segundo, agora a gente tem duas moléculas de monômero juntas, ou seja, a molécula tem 2 meros. Então, se a gente pegasse a massa aqui total e comparasse com dP vezes 2, né, ou melhor, M0 vezes 2, porque seria dP vezes M0, né? Massa molar é o quê? Grau de polimerização vezes massa do mero. Então, se eu pegasse a massa do mero e multiplicasse por 2, porque essa molécula aqui ela tem 2 meros, daria diferente do que se eu pegasse aqui e somasse todos os átomos aqui. Tá? Do mesmo jeito, descendo para cá. Tá? Então, eu coloquei aqui uma com 3 meros, outra com 4, outra com 5. Coloquei uma com 22 meros e coloquei uma com 102 meros. Tá? E aqui do lado, nesse outro slide, eu tenho o resultado dessa historinha que eu estava falando para vocês, que é o seguinte. Aqui seria a fórmula química de cada molécula que eu tinha mostrado anteriormente, né? Ou seja, uma com uma unidade de repetição, outra com 2, outra com 3, outra com 4, outra com 5, outra com 22, outra com 102, tá? Então, isso aqui são as fórmulas químicas exatas de cada uma dessas aqui do slide anterior, ou seja, uma com 1, outra com 2, com 3, com 4, com 5 unidades de repetição, uma com 22 unidades de repetição e uma com 102 unidades de repetição, tá? Pode olhar aqui do lado, ó. Uma, duas, uma com 3, uma com 4, uma com 5, outra com 22, outra com 102. Então aqui está exatamente a fórmula química. Se eu pegar a massa molar exatamente aqui, referente a essa fórmula química, a gente encontra exatamente essas massas molares aqui, ó, 131, 244, 357, 470, 583, 2504, 11.514. Se eu determinasse a massa molar exatamente pelo dP vezes M0, que é o grau de polimerização, vezes a massa do mero, e a massa do mero está aqui, ó, 113. Né? E voltando aqui rapidinho, o que seria a massa do mero aqui? Seria a massa do monômero menos uma molécula de água. Né? Por quê? Porque a polimerização AB, a gente só tira uma molécula aqui, né? No caso, que há condensação. Né? Aqui ocorre a condensação, um aminoácido. Né? Quando gera amida, libera uma molécula de água, não é isso? Então, pelo fato de liberar uma molécula de água, então quando eu encontrei aqui deixa eu mostrar aqui, 113, isso quer dizer que a massa do monômero é 131, né? 131, tá? Que é exatamente o que está aqui, tá? Nem precisava ficar fazendo conta aqui. Então, a massa real deu 131, a massa do polímero, digamos assim, né? Que é o dP, 113, vezes quantas unidades de repetição tem nesse? Tem uma, deu 113. Então, aqui, 244, a massa real. A massa encontrada usando dP vezes 2 dá 226. Se a gente olhar aqui, dá exatamente uma diferença de 18, né? Aqui também diferença de 18. Em todos esses aqui, dá uma diferença de 18. Isso quer dizer o quê? Que quando a gente pega a massa real, a gente não tirou a molécula de água que está lá nas pontas intrinsecamente, implicitamente, né? São as moléculas que, ou melhor, é a molécula que sairia caso aqueles grupos lá da ponta reagissem. Né? Então, mas sendo que numa molécula real, esses grupos eles vão ficar nas pontas. Então, em termos de ser correto, né? Em termos de ser correto, eles têm que ser levados em conta. Então, a massa real ela contém essa molécula de água. Né? Então, esse valor aqui dessa terceira coluna da tabela ele é mais correto do que o da quarta. Né?
porque esses grupinhos eles vão continuar lá nas pontas e eles são até porque extremamente importantes, né, para certas situações, como por exemplo, em termos de reagir, em termos de massa molar por análise de grupos terminais, né? Então, eles estão lá. Agora, qual é o detalhe importante? Por que eu posso, sem medo de ser feliz, digamos assim, usar a fórmula dP vezes m0 e considerá-la totalmente correta, né? Sem me preocupar em achar massa real mesmo. Por quê? Porque, olha só, à medida que aumenta o tamanho da molécula, a diferença percentual, né, entre o real e o encontrado pela fórmula, ele vai diminuindo cada vez mais. Né? E olha só a massa molar aqui, 11.544, é uma massa molar para um nylon, digamos assim, que está começando a ser boa, né, digamos assim. Um nylon 6, uma massa molar de 11.000, é no mínimo essa, é disso para cima. Então a gente vê que existe uma diferença só de 0,16%. Né? Então não preciso me preocupar em achar a massa real, né? Basta pegar o dP, multiplicar pela m0, tá? E em termos práticos a gente só vai poder fazer assim mesmo, né? Claro que em termos teóricos, o mais teórico possível, eu somaria com a molécula de água e tal, mas eu só estou querendo dizer que é irrelevante, eu não preciso me preocupar com isso se eu usar o dP vezes m0 para achar a massa molar, né? Para polímero, porque polímeros são moléculas muito grandes, né? Então, à medida que essa molécula vai crescendo e atingindo a região de polímero, a diferença percentual entre a massa real e a massa encontrada pela fórmula, ela é irrelevante, tá? Ok, gente? Por fim, eu só queria deixar mais um detalhezinho aqui. É sempre importante chamando a atenção das coisas, né? Por exemplo, quando a gente tinha uma molécula de monômero aqui, quando a gente reage uma de monômero com outra de monômero, gerando um dímero aqui, existe a liberação de uma molécula de água quando a amida é formada, né? Então, olha só, duas moléculas de monômero, que agora 2 meros, sumiu a molécula de água. No momento que aqui tem 3 meros, 2 moléculas de água foram liberadas. Aqui, no momento que tem 4, 3 moléculas de água liberadas. 5 moléculas, 5 meros, 4 moléculas de água liberada, né? 22 meros, 21 moléculas de mero liberadas. Ou melhor, 21 meros, melhor, 22 meros. Errei pela terceira vez, né? Vamos lá, 20, 21, 22. 22 meros, 21 moléculas de água liberadas, né? 102 meros, 101 moléculas de água liberadas. O que quer dizer isso? Estou querendo dizer, se eu conseguisse monitorar a quantidade de água gerada, eu posso fazer uma relação disso com a massa molar, né? Tá certo? Então, existem algumas questõezinhas que às vezes eu passo para os alunos, né? Que a gente usa isso aí como uma forma de medir massa molar. Por quê? Porque a gente está vendo ali que existe uma relação, né? Por uma diferença de 1. A cada 100 meros existe 99 moléculas de água, por exemplo, liberadas, né? Então, se eu puder medir essa água, eu posso fazer uma relação com a massa molar, tá? Bom, gente, era isso aí. Eu vou tentar juntar os dois vídeos aqui, né, para publicar. Era isso aí. Uma boa noite para todos, tá? Até o próximo vídeo. Ou melhor, antes de fechar, eu disse que ia ter só mais um vídeo sobre polimerização em etapas, mas eu vi que ainda vai ter um ou dois ainda, tá? Boa noite para todos.